E aí o Nicolas nasceu, né? De parto cesárea. Foi uma experiência muito, muito diferente, assim, porque você não sente nada, né, da dor das contração, porque eu nem cheguei a sentir contração. No dia que o Nicolas fez 9 meses dentro da minha barriga, tava marcada a cesárea. Foi bom, porque eu também não tava aguentando mais. E menino, eita, menino é menino é muito diferente, assim, dói muito, assim. A diferença é enorme. E tinha quase 6 anos de diferença da Júlia pra ele. Tinha mais de 5 anos e meio. 5 anos e 9 meses, pra ser exata. Então, assim, aí o médico falou que eu já tava mais velha também. Ó, o médico me chamando de velha. O médico falou que eu já tava mais velha, que não sei o que, e ficou explicando. Ó aqui o tamanho dele já, Ni, olha aqui. Ni. E foi muito difícil. Minhas irmãs tinham falado que era difícil, mas a gente quer passar pra gente saber como que é também, né? É, o pós-operatório que é mais difícil, né? Quando eu fui levantar da cama a primeira vez, eu pensei que ia morrer, não tava aguentando de tanta dor. Parece que vai cair tudo, os órgãos pra baixo, assim, é muito esquisito. Aí quando eu levantei depois também, que eu fui tomar banho, que eu comecei a andar, nossa, aí não parei mais também. Minhas irmãs falou que eu fui muito forte, que elas ficaram mais caídas, assim, eu fui muito forte. Eu ficava até abaixando pra pegar uma... A moça falava pra mim, pô, que ela operou as trompas pra não ter mais neném. E essas moças que faz isso, dói mais do que nós que só tem o neném e faz a cesárea. Então ela ficava pedindo, porque teve duas que reclamou, falou a mesma coisa. E nós não tava igual elas não estavam aguentando levantar e tava gemendo de dor. E as outras não tava assim. Por isso que eu percebi isso também. Aí eu ficava pondo a tomada, o celular dela, que era uma tomada lá embaixo, eu ficava andando. Mas a gente anda bem devagarzinho, é bem diferente do parto normal, não vou negar não, é muito diferente. E aí vim pra casa, tudo, só que assim, você não pode estender roupa, porque se eu teimava, eu ia estender roupa, fazer as coisas, e aí começava a doer meus pontos não foi costurado, eles foi colado. Por fora não tinha linha, acho que é só por dentro, ou por dentro também é colado. Eu não sou muito de perguntar, eu devia ter perguntado mais coisas. Sei que a operação ficou perfeita. Quase não dá pra ver hoje. É bem. Não dá pra ver quase nada, gente. Se eu tivesse magrinha, ia ser melhor ainda, que ainda tô um pouco gordinha, né? Nessa pandemia eu engordei mais ainda, né? Mas assim, se não fosse isso, ia estar mais perfeita ainda. Só que devido a isso, você tem que tomar mais cuidado ainda, porque não é costurado, é colado. E aí eu teimava, eu ficava fazendo minhas coisas, aí eu sentia dor, sentia ardendo. Aí eu falava, ai, não vou fazer mais nada, eu vou ficar quietinha. Aí quando parava de doer, eu ia lá de novo. Porque só minha sobrinha que veio me ajudar. Minha sobrinha tava com 17 anos, se eu não me engano. Ela não era acostumada a fazer muita coisa. Então eu via minhas coisas para fazer e ficava agoniada querendo fazer e não tinha como fazer. Mas aí foram mais ou menos 2 meses de repouso, assim, que não, eu tinha que ficar de repouso, mas não podia muitas vezes. Então, assim, muitas vezes eu pensei que ia abrir tudo, porque doía. Mas, assim, por fim, não saiu nenhuma secreção, não abriu nenhum ponto, ficou tudo perfeito. E eu também não precisei ir no médico para tirar os pontos. Então, foi bom também. E aí, aí eu parei de trabalhar. Já daí eu parei de trabalhar no chus. O chus deu uma caída, ficou muito fraco, assim, sabe? Ficou muito fraco o movimento, não tava compensando mais, que a gasolina aumentou, o gás aumentou. Então não compensava mais a gente trabalhar na rua. E aí os carros começou a dar problema, porque conforme anda muito, os carros vai dando problema. Aí a gente já não tinha como fazer a manutenção deles. E aí com criança pequena, só o Marcos trabalhando, aí já começou uma situação muito difícil. Nisso a gente tinha 3 carros, né? 2 Towner, que era dos chuvas, e um Fiesta. O Fiesta ficava parado, só as Towner que andava. Aí nisso eu me recuperei tudo, ficou tudo normal. Aí comecei a pensar numa coisa para ganhar dinheiro, porque até então só tava o Marcos, ele tava vendendo muito mal. Daí o que eu fiz? Aí o Marcos começou a trabalhar na Uber e vendendo churros também, se eu não me engano foi isso. Aí eu comecei a pedir para ele deixar eu ir vender ovo, porque tava uma febre de ovo, né? Pessoal vendendo ovo na rua e tudo. Eu falei, deixa eu ir também, né? Aí até que eu consegui convencer o Marcos, ele deixou eu ir. A gente foi, montou o carro, tudo, eu comecei a trabalhar na rua. Aí no começo vendia muito bem mesmo. Aí até fiz o aniversário do Nicolas de 1 aninho. Comprei os negócios, tudo.
Aí fiz a festa dele de 1 aninho e tudo. Aí depois começou muita gente vender, muita gente que viu que tava dando dinheiro, né? Aí foi começando a ficar fraco, fraco, fraco. Aí o Marcos também já tava ruim no churros, ele começou também a vender ovo pra completar a renda, né? Aí sei que por fim ele vendeu a minha Towner, né? Aí vendeu a minha e ficou só com a dele. Aí nós ficamos com 2. Aí eu continuei vendendo ovo, só que aí por fim eu falei, ai, não vou vender. E eu ia com o Nicolas. A Júlia estudava, levava ela na escola, o horário que ela tinha que ir. E depois ficava vendendo ovo ainda. E aí o Nicolas comigo. E o Nicolas não tinha ninguém pra deixar ele também. Eu tinha que levar ele de todo jeito, né? Aí o que acontecia? Ele começou a andar. Ele começou a andar com 10 meses. Aí ele fez 1 aninho eu vendendo ovo ainda. Teve vez dele abrir a porta do carro e sair. Ele começou a soltar os cintinhos da cadeirinha dele. Aí às vezes ele não queria porque tinha muito tempo que estava sentado já. Aí ele começou. Teve uma vez que ele abriu a porta e desceu a rua correndo. Aí eu tava entregando a cartela de ovo pra mulher, pra cliente, o Nicolas saiu correndo. Aí eu comecei a ver que não ia dar, né? Pra mim trabalhar mais com ele, né? Porque quando eu ia vender churros, minhas irmãs me ajudavam. Elas ficavam com a Júlia. E aí com o Nicolas não tinha ninguém, era só eu e ele. E aí ele mamava no peito também. Várias vezes eu perdi a venda porque vinha outro passar na frente enquanto eu tava amamentando o Nicolas. Então assim, era muito difícil. Aí teve uma vez também que eu fui, foi num feriado, dia 7 de setembro, se eu não me engano. De 2018, se eu não me engano. Acho que foi um feriado do dia 7. Aí eu sofri uma tentativa de assalto, né? Eu tava amamentando o Nicolas, tava eu, o Nicolas e a Júlia. E aí veio 2 rapazes, né? E tava querendo levar o carro, só que eu demorei muito pra abrir a porta. E eu tava amamentando ele, eu pensei que eles iam embora. Eles não mostrou arma nem nada. Aí foi um de um lado, um do outro. Aí por fim eu abri a porta. Quando eu abri a porta, o Nicolas tava mamando ainda. Aí o Nicolas soltou o peito, o menino viu, né? Aí o menino olhou assim e falou assim: Não, tem criança no carro, vamos embora. Aí ele pegou e falou pro outro que não ia levar o carro, não. Aí ele pegou e falou, me dá o dinheiro que você tem. Aí eu peguei e falei, né, pra ele que eu não tinha muito dinheiro, que eu não tinha acabado de começar, né. Aí ele pegou e não levou o dinheiro. Não levou, eu tinha R$ 20 que eu tinha vendido. E eu sei que é sempre Deus, assim. Deus é maravilhoso na nossa vida, né. Aí eles foram embora, eu fiquei assustada, né. Eu tava com a Júlia e com o Nicolas, imagina. O Nicolas mamando ainda, então foi muito difícil, assim, né? Aí eu fui embora, aí depois eu comecei também não querer vender mais. Tava fraco também, não tava compensando mais pra mim trabalhar na rua, né? Trabalhar por conta é muito bom, porque você pode ficar com seus filhos, né? Mas o na rua é ruim, por isso também, né? Mas não vou dizer que é porque eu tava na rua, isso e aquilo, porque eu poderia bem ter ido pra casa de alguém e ter parado pra amamentar ele e também ia acontecer isso. Então, assim, não é bem, né, isso, mas o fato é que aconteceu. Mas, assim, sempre Deus dando livramento, né? Pra glória de Deus, ele sempre dando livramento. Aí eu parei de vender o ovo, né? Aí o Marcos foi e vendeu o último carro, que era a Towner, né? Aí vendeu, aí ficou só com o Fiesta agora. E aí eu fiquei sem trabalhar desde então. Aí o Marcos tá trabalhando na Uber todo esse tempo ainda. E eu comecei a fazer laços, né? Olha meus laços ali. Veio uma vizinha minha me mostrar os laços, eu me encantei. Eu amei, assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei, gente, é minha cara isso. Não sabia fazer nada. Nada, nada, nada. Ninguém me ajudou. Aí eu falei, eu vou ver no YouTube como que eu faço. Aí comecei, não sabia, fazer tudo errado. Tudo errado. Aí comecei a orar, falei, Senhor, me ajuda, eu quero muito fazer lacinho, é diferente de tudo que eu já fiz até hoje, é um serviço leve, é um serviço limpo, eu posso ficar em casa com os meus filhos, e é uma coisa que toda mãe gosta, eu vou poder fazer pra minha filha também, e comecei a orar, aí Deus começou a me abençoar, eu comecei a fazer, ó, é o que eu falei em outro vídeo, não sei se eu postei ou não, eu não sei fazer laços muito difíceis, né? Também não fiquei muito atrás, porque os que eu faço eu já me contentei, gente. Olha só. Um mais lindo que o outro, ó. Pra mim gente. Eu fico orgulhosa.
Eu fico orgulhosa do meu trabalho, porque eu vejo muitos laços por aí, bem mal acabado. E todo mundo que compra fala que é muito caprichado, que eu tenho dom. Eu recebo muitos elogios, assim, das mulheres falando, sabe? Só que tem um porém. Eu não vendo muito porque quando eu comecei a vender, eu vendia na porta da escola, né? Depois que eu parei de vender o ovo, aí eu fui pros lacinhos. E aí eu falei, vou vender lacinho. Aí comprei uma banca, fui lá na 25 de março, comprei uma banca, deixei a Júlia e o Nicolas aqui, fui lá. A primeira vez que eu fui comprar os lacinhos, eu levei o Nicolas, deixei a Júlia. Aí fui com uma mochila nas costas, voltei com uma sacola enorme de pesada, com o Nicolas, com a mochila nas costas pesada, com as coisas dele também, nem sozinha. Aí me roubaram meu celular lá na 25, fiquei sem o celular. Né? Bora pra frente, né? Aí fiz os lacinhos, tudo, vendi bastante. Tenho bastante ainda, deu uma parada agora, porque eu vendia na porta da escola, né? Aí comprei a banca que eu falei pra vocês. Fui lá na 25, procurei, ninguém sabia onde vendia. E fiquei procurando até que achei numa rua lá chamada Paula de Souza. Subindo lá pra cima, nada a ver lá com o comércio. Só tinha comércio de montar restaurante, bar, essas coisas assim, tal, pra lá. Eu achei. Aí vim embora com a banca mal pesada, sozinha também. Eu sempre vou sozinha, nunca tem ninguém pra ajudar. Eu sempre vejo assim as mães ajudando, as sogras, assim, as tias. Não é reclamando, tá, gente? Porque eu acho que Deus dá. Falar cruz, né? Não é maior do que você possa suportar. Então eu acredito que seja isso, que Deus ele mede tudo. E ele sabe que eu sou capaz e o Marcos também. Então, assim, não é reclamando. Mas às vezes eu fico olhando assim e falo, nossa, meu Deus. Mas obrigada, né? Porque a gente sempre consegue, né? Às vezes, muitas vezes a pessoa vê a gente, pensa que a gente é metida, pensa que a gente quer ser melhor, mas não sabe o que a gente passa, né? Não sabe como que é a nossa vida de verdade, né? Pensa que a nossa vida é cheia de glamour, né? Mas não é, na verdade é muita dificuldade para conseguir alguma coisa, né, gente? É muito difícil, assim. Só Deus quem sabe a nossa história, o que a gente passa, né? Só Deus quem sabe tudo que a gente passa, né, gente? E aí eu continuei nos lacinhos, tudo até hoje eu vendo, né? Alguns lacinhos, sempre quando alguém pede eu faço. Mas nesse momento eu tô parada. De lacinho, assim, eu tô um pouco parada. E aí foi quando a minha sobrinha, ela faz vídeos pro YouTube, né? O nome dela é Jéssica Araújo. Jéssica Araújo de Souza, eu acho que ela colocou. E aí ela falou pra mim, ela falou assim, é sua cara. Na verdade, eu já tinha pensado nisso fazia tempo. Só que eu achava que só seria pessoas de condições, porque nossa casa não é, né, assim, né? Graças a Deus eu tenho minha casa, mas eu só via vídeo de casões, mansões, gente rica, né? Até então eu não conhecia ninguém que tinha uma vida parecida com a minha. E aí, né, eu não assisto mais televisão, não assisto mais, né, novela, essas coisas eu não assisto mais. De vez em quando eu assisto jornal, mas é só pra se arrepender, né? Porque a gente fica doida assistindo jornal, né? E aí eu vi uma moça que eu conheci, ela tem uma vida bem parecida com a minha. Os filhos, a casa e tudo. E aí fui conhecendo uma, conhecendo outra. Eu falei, nossa, não precisa ser rica pra mostrar, né? A gente pode mostrar a nossa realidade também, nosso dia a dia, né? E aí eu falei com o Marcos, né, tudo. Aí o Marcos meio que gostou, assim. Aí eu falei assim, não sei. Vamos ver. Se mais pra frente ainda eu tiver com essa ideia, eu faço. Aí passou uns 2 ou 3 meses. Aí eu fui ver outra pessoa, parecida comigo também, com a minha história, tudo assim, os filhos, a casa, o marido, tudo. Alguma semelhança, não é parecida, alguma semelhança. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Porque eu sempre peço a Deus pra mim poder ficar em casa. Tô falando de verdade pra você, gente. Pra mim poder cuidar dos meus filhos. Que a minha prioridade é poder eu educar eles. Eu não quero passar pra ninguém, eu quero eu poder educar eles. Isso sempre foi uma vontade minha. No SUS a gente sofria muito, eu e a Júlia. A gente não tinha banheiro pra ir. Às vezes a gente ia na casa de algum cliente, ou então era sempre aquele mesmo bar. E as pessoas. É legal, mas chega uma hora que a pessoa cansa, né? De novo, de novo, de novo. Então tinha muitas vezes que a gente prendia. Depois que eu tive a Júlia, eu consegui. Quando eu ia sozinha sem ter filho, eu conseguia prender a urina. Só fazia. Ficava 6 horas sem ir no banheiro, só fazia quando chegava em casa. Depois que eu tive a Júlia, eu não aguento mais. Cada 2 horas no máximo eu tenho que ir no banheiro.
E aí era onde a gente prendia o xixi, eu e ela. E a gente vivia tendo infecção de urina. Eu e ela vivia com infecção de urina. As pessoas até falavam, nossa, de novo você tá com infecção de urina? Durante a gravidez do Nicolas eu tive também, porque como eu ainda trabalhava na rua, né? Então, assim, é muito difícil você trabalhar na rua com criança. E você trabalhar fora também, ter que deixar seu filho... Vamos supor, eu vou trabalhar e eu arrumar um emprego. Hoje em dia tá muito caro para você pagar para olhar a criança, que é uma responsabilidade muito grande. E fora a casa que você vai deixar, sempre as crianças... É muito detalhe, assim, eu sou muito assim... Então eu prefiro eu cuidar deles. Não que eu seja a melhor mãe do mundo, a mais experiente, que ninguém é melhor que eu. Não é isso, me entendam, por favor. Não me julguem também. Mas assim, é que é uma vontade minha, assim mesmo, poder ficar com eles, assim, eles... E eu sempre falo assim, que eles são emprestados, que Deus, ele me emprestou. Ele pode tirar o momento que ele quiser. Então eu não fico me apegando. Vocês estão me entendendo, né? Que eu vejo muita mãe por aí que acha que o filho dela, às vezes, não pode chorar, mas o seu pode. Um exemplo. Um exemplo. Então, assim, às vezes a gente tem que se pôr no lugar da outra mãe, né? Eu sempre educo eles para isso. Dividir essas coisas, assim, a gente não é perfeito, é claro, né, gente? A gente não é perfeito. Mas às vezes a gente vê umas situações por aí que a gente fica até, né, pensando, né? E a gente é muito caseiro também, a gente fica mais dentro de casa. Meus vizinhos sabem disso. E onde eu vou, eu levo eles, né? Eles são bagunceiros, viu, gente? Muito bagunceiro, os dois, a Júlia e ele. Os dois sempre deu muito trabalho, assim, de bagunça. A Júlia, ela tá olhando ali pra mim. Então, assim, eles são muito bagunceiros. Onde eu vou, às vezes, tem que tomar muito cuidado. O Nicolas é de quebrar as coisas. O Nicolas, ele quebra muita coisa, assim. Então, eu acho que é uma fase. Porque a Júlia já não é assim. A Júlia tem outras coisas, mas o Nicolas tem um problema, assim, de quebrar as coisas. Então, às vezes a gente prefere ficar em casa do que sair, até passar essa fase dele começar a entender melhor, pra gente entender também o que passa na cabeça dele e tudo. Depois eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que ele fez, tá? Mas vocês sabem, filho a gente não pode devolver. A gente tem que educar e ver a melhor forma de lidar com a situação, né? E nossos filhos, pra nós, são perfeitos. Igual nós somos perfeitos pra Deus. Pra vocês verem o tanto que Deus ama a gente, né? Olha o tanto que você ama seu filho. Então você imagina o tanto que Deus te ama, porque ele deu o único filho dele para que você fosse salvo. Então imagina o tanto que Deus te ama, né? Se a gente que é ser humano e é falho ama nossos filhos com os defeitos deles, né? Então às vezes eu fico pensando nisso, eu falo, nossa, nosso filho tem tanto defeito, a gente ama demais, demais, pode estar errado como for, né? Então imagina Deus com a gente, né? Por isso que eu falo pra vocês, né? Deus tem plano na vida de todo mundo. Às vezes a gente não entende, né? Mas Deus tá cuidando. Por mais que as coisas não mudem, que tá acontecendo coisas, mas Deus tá cuidando da gente. Então, assim, se você estiver passando por alguma coisa também, algum problema, tenha certeza que Deus te ama também, que Ele tem planos pra sua vida. E que é tudo no tempo dele. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, né? Então, gente, essa é um pouquinho da minha história, da história da minha família. É uma coisa, gravar vídeos é uma coisa que eu tô gostando muito, eu me identifiquei. Eu só fiz quando eu tinha certeza se era isso que eu queria mesmo. É um desafio ainda pra mim. Eu não tenho muitos inscritos, talvez esse vídeo chegue até você e não sei quando vai chegar, né? Não sei quem vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas, assim, eu acho que a vida é etapas, né? E a minha vida tá nessa etapa agora. Tá difícil, né? Porque o Marcos tá trabalhando sozinho. A gente parou a construção agora, né? A gente só tá com 3 cômodos. E as coisas estão quebrando tudo. E aí falta o dinheiro pra arrumar, né? Mas eu quero que isso seja uma coisa permanente na minha vida, até porque eu escuto as meninas falando que é um diário eletrônico. Um dia eu vou ver e vou lembrar de tudo isso. Eu vou lembrar, nossa, aquele ano eu passei por tanta coisa e Deus deu vitória, né? Então, assim, muitos detalhes, assim. Eu não tô lembrando de mais nada por agora, né? Depois de tudo isso. Claro que eu resumi, né? Em menos de 1 hora, contando tudo. Eu acho que vou pôr parte 1 e parte 2, porque senão o vídeo vai ficar muito grande.
Mas isso pra vocês verem, assim, um pouquinho da minha história e da minha família. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês eu arrumando as coisas pra gente comer. Eu vou pintar minha unha, pintar a unha da Júlia e fazer a janta. Vai ser uma passagem de ano, uma das mais simples que a gente já tivemos. O que o dinheiro pôde comprar, a gente comprou. Mas o que importa é a união do casal, a família, né? Deus tem planos pra nossa vida. Também não importa o que os outros tentam fazer pra destruir, pra abalar. Vocês sabem que tem de monte, né? Que nem todo mundo torce por nós, pra gente dar certo, né? Às vezes gente da família, às vezes gente de fora. Então, assim, muita coisa mesmo. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, eu peço que me ajudem, né, a divulgar meu canal pra gente ficar mais conhecido. Compartilhar, dar like, se inscrever, comentar. Eu tenho certeza que você vai poder mostrar esse vídeo, esse vlog pra qualquer pessoa, que eu tenho certeza que não vai ofender ninguém, não vai diminuir ninguém. Essa é a minha história, a história da minha família. O Marcos não tá aqui, eu falei pra ele que um dia desse a gente vai gravar um vídeo junto e que ele vai participar também. Ele é bem tímido, ele é mais tímido que eu. Eu e ele somos bem tímidos, mas eu sempre gostei de conversar. Por onde eu passo, eu faço amizade, eu gosto muito de conversar e eu sou muito sincera. Vocês vão notar isso em mim, assim. Eu gosto de ser muito sincera, eu não gosto de falar uma coisa que não existe, de forçar alguma coisa. Eu sou desse jeito mesmo. Vai ter dia que eu vou estar triste, vocês vão perceber. Vai ter dia que eu vou estar feliz. E eu procuro sempre ser feliz, porque quando eu fico triste eu me abato muito. E até porque a gente tem filho e os filhos se espelham na gente. Às vezes quando eu tô triste eu vejo assim os dois meio tristes também, assim, né? Aí eu falo, ai meu Deus, não posso ficar assim porque eles estão vendo tudo, né? E assim, criança tem que ser feliz, né? Então Aí eu querendo me emocionar de novo, mas eu não vou. Então esse é o vídeo de hoje, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e que o ano de 2021 seja muito bom, cheio de bênção, de prosperidade, de amor, de paz, né? Nada de confusão, de contenda, que a gente se policie mais uns com os outros, né? Às vezes a gente tá nervoso, a gente, né? Às vezes tem situações que acontecem que às vezes a gente acaba, né, se exaltando, mas procurar ser mais amor com as pessoas, né? E se pôr no lugar da outra pessoa também, né? A gente tem que se pôr no lugar da outra pessoa. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim, né? Nem todo mundo pensa assim. Mas eu acredito que a grande maioria é de amor. Então, tá bom, gente? Um beijo. Deixa eu mostrar as crianças pra vocês. Olha só. Ai, meu Deus. Olha só, gente. Olha isso. O Nicolas pulando da escada aqui. Não pode. Não pode fazer isso. Se você cai aqui. Não pode. Tá bom, gente? Deixa eu conversar com ele aqui. Em seguida eu vou gravar outro vídeo. Um beijo e até a próxima.